Porque se diz que o zero absoluto é o único território proibido do universo, onde ninguém pode tocar. A temperatura não é simplesmente frio, é a própria morte em si. A menos 273,15 graus Celsius, os átomos cessariam todo o movimento. O tempo pareceria congelar. Mas os cientistas, mesmo queimando dezenas de bilhões em recursos, chegaram a uma constatação desesperadora. Não importa o quão avançada seja a tecnologia humana, jamais conseguiremos realmente alcançar essa temperatura, nem mesmo ficando a 0,1 grau de distância. Isso não é um problema tecnológico, mas sim uma regra fundamental do universo. É como tentar alcançar a própria sombra. Você pode se aproximar infinitamente, mas nunca tocá-la. E o mais estranho é que, nesse processo de aproximação desse território proibido, os cientistas acabaram abrindo acidentalmente uma porta bizarra. Nessa temperatura extrema, o gás deixa de ser gás. O líquido deixa de ser líquido. O sólido deixa de ser sólido. Toda a matéria se funde em um quinto estado, semelhante a um fantasma. Uma forma de matéria capaz de atravessar obstáculos, ignorar o atrito. Se essa substância fosse moldada em uma esfera e colocada para girar, ela giraria para sempre. Isso não é ficção científica. Isso já foi realizado em laboratório. Todos esses fenômenos insanos apontam para a mesma pergunta. O que exatamente está selado no zero absoluto? Para entender isso, precisamos primeiro responder outra questão. O que é temperatura, afinal? Muita gente acha que temperatura é apenas frio ou calor. Mas isso é apenas uma ilusão da pele humana. A temperatura, na verdade, mede a velocidade do batimento cardíaco dos átomos. Neste exato momento, você acha que está parado. Mas se você fosse ampliado 100 milhões de vezes, veria uma cena enlouquecedora. Os átomos que compõem seu corpo estão se contorcendo, colidindo e saltando violentamente. Essa dança microscópica interminável é o que chamamos de calor. Quanto mais frenéticos os átomos, maior a temperatura. Quanto mais lentos, menor. E se os átomos parassem completamente? Parabéns, você acabou de tocar o zero absoluto com o pensamento. Mas surge uma pergunta. Por que o zero absoluto é exatamente menos 273,15 graus Celsius? Por que não menos 30, menos 50 ou outro número mais redondo? A resposta está na obsessão de um nobre britânico. Em meados do século XIX, o físico William Thomson, mais tarde conhecido como Lord Kelvin, ficou obcecado com a natureza da temperatura. Ao estudar dados experimentais sobre gases, ele descobriu algo chocante. Independentemente do tipo de gás, seu volume diminuía de forma extremamente regular à medida que a temperatura caía. Para cada grau Celsius reduzido, o volume diminuía cerca de 1,273. Kelvin fez então um cálculo ousado. Se a temperatura continuasse caindo, chegaria a um ponto em que o volume do gás se tornaria zero. Esse ponto era menos 273,15 graus Celsius. Kelvin percebeu rapidamente que isso não significava o desaparecimento da matéria, mas sim o desaparecimento do movimento. Nesse ponto, os átomos perderiam completamente sua energia cinética. Esse seria o ponto zero absoluto da temperatura. Abaixo disso, simplesmente não existe mais frio. Saber onde ele está é uma coisa. Chegar até ele é outra completamente diferente. A humanidade logo descobriu que o zero absoluto é como uma montanha impossível de escalar. Por quê? Porque resfriar algo significa transferir calor de um lugar para outro. Sua geladeira funciona porque move o calor de dentro para fora. Mas mover calor exige energia. E gastar energia gera mais calor. É como tentar esvaziar um lago com as mãos. Cada vez que você tira água, o suor pinga de volta. Quanto mais perto do zero absoluto, pior fica o problema. Para reduzir a temperatura em bilionésimos de grau, seria necessário mais energia do que toda a usada anteriormente. Essa é a terceira lei da termodinâmica. Alcançar o zero absoluto exige infinitos passos e energia infinita. Mesmo que tivéssemos toda a energia do universo, não seria possível. E isso nem é o pior. Mesmo que quebrássemos as leis da termodinâmica,
a mecânica quântica entraria para dar o golpe final. Existe um princípio chamado princípio da incerteza de Heisenberg. É impossível conhecer simultaneamente, com precisão absoluta, a posição e o momento de uma partícula. Isso não é limitação de instrumentos. É uma regra fundamental do universo. Se uma partícula estivesse absolutamente parada, sua posição e momento seriam perfeitamente definidos, o que violaria esse princípio. Portanto, nenhuma partícula pode estar completamente imóvel. Mesmo no ambiente teoricamente mais frio possível, as partículas mantêm uma vibração mínima, chamada de vibração de ponto zero, associada à energia de ponto zero. Essa é a última corrente invisível que prende a matéria. Podemos nos aproximar infinitamente da imobilidade, mas nunca alcançá-la. Então, até onde a humanidade chegou? Em 2003, cientistas do MIT resfriaram átomos de sódio até 5 bilionésimos de grau acima do zero absoluto. O espaço interestelar tem cerca de menos 270 graus Celsius. Esse experimento criou um ambiente bilhões de vezes mais frio que o espaço. Por um instante, aquele laboratório se tornou o lugar mais frio conhecido do universo. Para isso, usaram técnicas caríssimas: resfriamento a laser, resfriamento evaporativo, armadilhas magnéticas. O resultado durou menos de um segundo e envolveu apenas alguns milhões de átomos. Mas nesse instante fugaz, a matéria realizou seus truques mais insanos. Supercondutividade. Em temperaturas normais, a corrente elétrica enfrenta resistência e gera calor. Em 1911, o físico holandês Eike Kamerlingh descobriu que, ao resfriar o mercúrio a cerca de menos 269 graus Celsius, a resistência elétrica simplesmente desaparecia. Não diminuía, virava a zero. Uma corrente elétrica circulou em um anel supercondutor por anos, sem perder energia. Isso é a supercondutividade. Se conseguirmos materiais supercondutores à temperatura ambiente, a eficiência energética da humanidade sofreria uma revolução total. Superfluidez. Em 1937, o físico soviético Kapitsa observou que o hélio líquido, abaixo de menos 271 graus Celsius, começava a escalar paredes, escapar de recipientes e atravessar fendas invisíveis. Esse líquido não possui viscosidade. Um redemoinho feito com ele nunca para. Esse fenômeno é chamado de superfluidez. Condensado de Bose-Einstein. Previsto em 1924 por Bose e Einstein, mas criado apenas em 1995. Quando átomos são resfriados quase ao zero absoluto, eles perdem sua individualidade e passam a ocupar o mesmo estado quântico, agindo como um único superátomo. É como se milhares de dançarinos começassem a se mover perfeitamente sincronizados. Esse estado bizarro rendeu o Nobel de Física. Aplicações reais. Sem temperaturas extremas, não haveria ressonância magnética, computadores quânticos, avanços em energia e medicina. O frio do universo. O universo também tem temperatura. A radiação cósmica de fundo, cerca de 2,7 K, menos 270,45 graus Celsius. Existe ainda a nebulosa Boomerang, a cerca de 5.000 anos-luz, com temperatura de menos 272 graus Celsius, o lugar natural mais frio conhecido. Isso aponta para o destino final do universo: a morte térmica. Quando todas as estrelas se apagarem, toda a energia se dispersar e não houver mais diferença de temperatura, nada mais acontecerá. Sem luz, sem escuridão, sem eventos, apenas um vazio eterno. O que o zero absoluto realmente cela? Ele cela a mudança em si. Tudo o que existe, vida, pensamento, tempo, depende do movimento dos átomos. Se o movimento cessar, não há morte, porque morte é um processo. E processo exige mudança. O zero absoluto representa o fim da própria mudança. Seu corpo poderia ser preservado como uma escultura perfeita, mas sem pensamento, consciência ou sensação. Uma eternidade sem dono. Neste momento, porém, o sol ainda queima. Os átomos ainda vibram. Seu coração ainda bate. Esse calor, esse movimento,
É o presente que o universo lhe deu após 13,8 bilhões de anos. Ele não durará para sempre. Mas agora, você está vivo. Você está quente. Você existe.